Boa noite a todos. Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mês de Setembro Amarelo, que é um mês que fala muito sobre a questão do suicídio, um assunto que é muito tabu, infelizmente, né? A gente vai falar hoje eu fiz uma agenda, na verdade, né? Cada um com seus temas ali direcionados para que a gente consiga entender por partes o que é válido, o que não é válido, porque infelizmente é um assunto, como já mencionado aqui, é um assunto que ele é muito silenciado, infelizmente, né? Então vamos lá. Quando a gente coloca a palavra mudar a narrativa, né? Quando a gente fala mudar a narrativa, é sobre falar algo, ou seja, sobre falar algo que não é bem aquilo que tem que ser dito, ou seja, é embasado sobre desinformação. E assim é a pauta do suicídio. Então, toda vez que eu falo por experiência própria, né? O senso comum, ele trata o termo suicídio como algo banal. Nossa, Larissa, sério isso? Sério. Trata o termo suicídio como algo, é drama da sociedade, né? Ou a pessoa é louca, é maluca, né? E aí quando a gente vai ver, no final das contas, a pessoa, ela tira a própria vida. Aí, quer dizer, aí realmente era verdade, nossa, realmente a pessoa não estava bem. Só que aí já chegou na última instância, ou seja, já se tornou algo grave. Então, assim, como ganhar espaço em uma sociedade, né, que não dá espaço para esse tema, né? Que uma sociedade que descredibiliza o tema suicídio. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns mitos que de fato acontecem e por que isso não pode ser silenciado, por que o tema não pode ser tratado como uma desinformação e um tabu, ok? Então vamos lá. Sabendo que o tema suicídio não pode ser tratado como qualquer outro assunto banal do dia a dia, mas que ele tem a sua devida e grande importância, né, nas nossas vidas e aquele que tem o conhecimento também levar isso para quem não tem, sabe? Acessar lugares, levar informação para conscientizar outras pessoas, né? Trazer uma informação de fato verídica e conscientização, acolhimento para quem precisa. Ou às vezes a pessoa em si não precisa, mas conhece alguém que precisa. Então, eu vou trazer para vocês alguns dos mitos mais recorrentes, tá? Que é muito mencionado. Aí vocês vão ver que não é realmente algo da cabeça, mas sim algo que de fato é muito mencionado no senso comum. Um dos mitos que a gente escuta muito é: quem fala que vai matar não fala, faz. Gente, a maioria das pessoas que morrem por suicídio deram sinais antes. E nem todas verbalizam que vão tirar a própria vida. E algumas verbalizam. Grande parte, aliás, verbalizam. Então, assim, quem fala que vai se matar, não fala, ela age, isso não é algo que é verídico, ok? O outro mito absurdo, por sinal, é falar sobre suicídio, né, incentiva o ato. Então, quer dizer, o que eu tô fazendo aqui, para muitas pessoas pra que vai falar de suicídio? Pra que vai falar de morte? Ai, que assunto horrível, como que é que o pessoal fala hoje em dia? Que bad vibes. Mas assim, tem que ser tratado de uma forma séria. Isso não é um assunto que tem que ser negligenciado, como já mencionado no início da live. Não é um assunto que tem que ser banalizado e, quando mencionado, tratado com descredibilidade ou como se fosse um tabu e começou a pauta, já se silencia. Não, isso não pode acontecer. Então, assim, falar sobre suicídio incentiva ao ato. Que ato? De tirar a própria vida. Não, muito pelo contrário. Você previne, porque a informação de valor... Tá? Não tô falando a informação que a gente vê hoje aqui na rede social, que qualquer um fala qualquer coisa e as pessoas saem replicando sem entender a fonte, e aí gera essa banalidade, né? E em muitos casos, em muitas situações ruins, tá? Mas falar sobre o suicídio, sim, ele gera uma conscientização, um acolhimento para as pessoas que precisam entender e levar para outras pessoas que necessitam, até mesmo para a vida dela. Então, assim, tem muita gente que não fala sobre
porque já pensou diversas vezes em tirar a própria vida, não tem motivação nenhuma para continuar vivendo, e aí ele tem medo até mesmo de desabafar e falar aquilo com a sua verdade, com verdade mediante a sua verdade, porque é sobre os seus sentimentos, certo? Então, quando ele pensa em falar isso para alguém, ele não fala porque ele tem medo de ser julgado. E ele já não tá numa situação, numa posição que ele quer ser julgado. Ele precisa de alguém que acolha. Só que o medo de ter que verbalizar como ele se sente, né? E não ter esse espaço de acolhimento, e além de já não estar bem, tá ser julgado. Falar, que drama, você é fraco, a vida não é fácil para ninguém. Gente, não é assim que funciona, tá bom? Vamos para o terceiro, né? Que até já falei um pouquinho agora, mas vamos lá. Suicídio é sinal de fraqueza. Não, não é sinal de fraqueza, pelo amor de Deus. Não é sinal de fraqueza. Suicídio não é fraqueza. Ele é resultado de um sofrimento profundo. Assim como nós temos dentro dos sintomas, dentro dos diversos diagnósticos, dentro da área da psicologia, como eu cursei psicologia, dentro da área da abordagem psicanalítica, como psicanalista, e dentro da área da psiquiatria, que a gente tem algumas trocas com esses profissionais para agregar no todo. Esses sintomas, eles não nascem do dia para o outro. Esses sintomas, quando ele aparece, é uma forma de verbalizar para você que você precisa cuidar da tua saúde mental. Entende? Você podia ter esse cuidado sem ter que esse sintoma viesse a existir. Mas como ele está aí já batendo na sua porta, já deixando tudo mais claro, é mais um sinal, mais um incentivo de você investir na sua saúde mental. Para que não chegue em instâncias da qual você não consiga saber lidar mais. E que tem que ter uma equipe de profissionais inteira, suporte, psiquiatra, psicanalista, neuro, um grande suporte para tentar, muitas das vezes, solucionar uma questão imediata a uma situação de emergência. Entende? Então, assim, suicídio não é fraqueza. O suicídio, ele é resultado do sofrimento profundo, como eu já mencionei aqui, e muitas das vezes é a tentativa, eu coloquei aqui, a tentativa de acabar com a dor, não com a vida. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Larissa, como assim acabar com a dor e não acabar com a vida? Mas não é suicídio? A pessoa não morre do suicídio? Então, toda pessoa que ela tira a sua vida, ela já morreu antes, entende? Talvez as pessoas não entendam isso, mas assim, ela já morreu internamente, psiquicamente, ela não vê mais sentido, ela não sabe quem ela é. Ela não tem motivação, ela não tem energia, ela não tem ambição para conseguir nada na vida, pessoal, profissional, financeira, sentimental, espiritual. Ela não tem nada que a mova para algo maior. Ela não tem nenhum incentivo, nem externo e nem muito menos dela interno. Então, toda pessoa que chega no nível de morrer pelo suicídio, né? Ela morre pelo lado do suicídio, ela tira a própria vida, coloque algo na cabeça de vocês. Ela já foi morrendo todos os dias um pouco, internamente. E normalmente essas pessoas, elas morrem internamente porque elas não têm uma rede de apoio. E quando a gente fala de uma rede de apoio, nós não estamos falando apenas de uma rede de apoio com profissionais, por exemplo, como eu que sou psicanalista clínica integrativa da área. A gente fala de rede de apoio, aquele vizinho que você conversa, aquele parente, aquele primo, aquele colega de trabalho, marido, esposa, filho, filha. Ou seja, ele tem todas as pessoas próximas dele, mas ao mesmo tempo ele não tem ninguém, que ele não consegue desabafar. Porque ele já sabe que se ele for falar, ele vai ser julgado. Ou verbalmente, ou de alguma forma, de forma comportamental, linguagem não verbal, ou de forma que você expresse facialmente, tipo, de novo, vai vir. Entendeu? Então, ele não tem essa rede de apoio. Então, isso faz com que ele vá morrendo todos os dias um pouco. Antes dele, de fato, tirar a sua real vitalidade, a vida, o físico, morte física mesmo. Então, isso é muito sério. Então, assim, toda pessoa, antes de cometer o ato do suicídio, ela dá sim sinais, tá? Então, assim, outro mito é, quem tentou uma vez, é porque quem tentou uma vez só quer chamar atenção. Entendi. Alguém pode me responder?
Se tem, então, quer dizer que existe uma cartelinha, ó. Se a pessoa tentou se matar uma vez, é porque ela quer fazer drama, quer chamar atenção. Agora, de 2 para mais, talvez faça sentido a gente prestar atenção nessa pessoa, como é que tá a saúde mental dela. As pessoas acabam adoecendo nesse processo, comprando essas informações, comprando essas questões de falas que acabam matando internamente de pouco em pouco esse indivíduo, até que ele chegue no pior ato, que é tirar a própria vida. E aí as pessoas vão falar, nossa, é verdade, ele não estava bem, né? Nossa, mas ele vivia sorrindo. Pois é, gente, as aparências enganam. Então, essa coisa de quem tentou uma vez só quer chamar atenção, não existe quantidade de vezes. Tem gente que tenta e já consegue na primeira, tá? E tem gente que sofre, tá, de depressão, de muitas questões que levam para o suicídio, traumas, muitas questões que levam para o suicídio, e ela vai tentando incontáveis vezes ao ato do suicídio, tá, sem que ninguém fique sabendo. Às vezes você também viu ou tomou conhecimento de uma vez, mas a pessoa já está brigando com a própria vida, entre a vida e a morte, ela internamente, muitas vezes sem você ter esse conhecimento. Então, mais um momento assim pra gente acabar com esses mitos é: não julgue. Quando você não sabe realmente da vida da pessoa, do interno dela, do eu dela, mas eu não concordo. Você não tá pra concordar. Você tá pra escutar e acolher. Mas eu não sou terapeuta. Então tá bom, então paga uma psicanalista, então paga um profissional da área e ajude a pessoa, mas não trate-a com descaso ou com julgamento. Porque já tem casos de pessoas, vou falar pra vocês, que chegou em terapia com problemas psicológicos seríssimos. Seríssimos. Porque entendeu que negligenciou. Ok, que bom, tomou a responsabilidade pra si. Mas entendeu que negligenciou um suicídio dentro da família, dos parentes ali, que achava que era frescura. E já mencionou aquilo pra pessoa. E quando a pessoa veio a óbito, ela mesma ficou tão mal com aquilo, a consciência dela pesou tanto, que ela veio fazer terapia. Mas que bom que ela veio fazer terapia para reconhecer e ser alguém melhor. Agora, e quem não ajuda, atrapalha e continua falando esses mitos, essas coisas que acabam com a vida de todo mundo. Então isso é muito sério. Vamos pro 5º mito. Suicídio é sempre causado por depressão. Vocês sabem disso, né? Eu não sei disso, não. Não concordo com isso, não é isso que a ciência traz. E isso é um senso comum, ou seja, mais uma vez, uma opinião da sociedade. A opinião da sociedade não é ciência. Se é embasado na ciência, ok, mas não é o caso. Então, vamos lá. A realidade é, embora a depressão ela seja um fator de risco, né? E existem várias intensidades ali, vários níveis de depressão, né? Tem a depressão até o nível da depressão profunda, assim como outros sintomas e diagnósticos psíquicos. Existem outras causas para o suicídio, como traumas não resolvidos. Não é possível que um trauma vai fazer com que eu tire minha vida. É? Tem gente que tira a vida sim, porque é algo que ela sofreu, é um trauma que ela não consegue administrar. Isso dia após dia, meses após meses, anos após anos, vai crescendo, vai se intensificando, a ponto de começar a afetar várias questões da identidade desse indivíduo, dessa pessoa. E aí quando ela vai ver, nada mais faz sentido para ela, e aí de fato ela chega ao ponto de tirar a própria vida. Então, para quem menciona que a pessoa, para cometer o suicídio, ela tem que ter uma depressão, está totalmente errado, tá bom? Então, assim, o suicídio, ele é causado por diversos fatores, sendo uma delas os traumas, tá? O uso de substâncias. Psiquiatras vão conseguir trazer isso com mais detalhes para vocês, mas o uso de substâncias químicas, bebidas, vícios, esses transtornos psiquiátricos, né, que por consequência vai gerando isolamento, a desesperança. Então, primeiro que a pessoa, quando ela vai para vício, né, seja sexual, seja de bebida, seja de alguma substância química, alguma droga, né, enfim, isso já não é normal, porque ela está depositando uma demanda interna dela em algo que ela não tem que colocar. Então ela está consumindo aquilo em excesso ou consumindo algo que não deveria.
Então, ou seja, não há o equilíbrio ali, ou tem coisas que de fato nem deveria estar tendo acesso e ela está trazendo para a vida dela, que é algo que vai destruí-la internamente. E só o fato dela trazer isso para dentro, já escolher trazer isso para a vida dela, existe uma grande probabilidade de ela continuar trazendo isso para dentro, porque já tem um indício de que ela não está se cuidando como deveria. E quando eu falo se cuidando como deveria, eu falo novamente da saúde mental, que todo mundo trata a saúde mental como o último plano da vida, como uma estigma. Tudo é importante. Passar no médico para ir no otorrino, passar no médico no cardiologista, passar no médico para poder ir no endócrino, passar no... Qualquer coisa da área da medicina em si, não tem problema nenhum. Agora, falou em fazer terapia, falou em tratar a saúde mental, entender como ela tá. Gente, pra que isso? Eu não tenho nada. Entendi. Espera aparecer, né? Você vai esperar aparecer e dar tempo, torcer pra dar tempo. Porque com cada indivíduo o processo é de uma forma. Então, assim, infelizmente, a saúde mental é muito falada, mas é muito estigmada. Sabe? Então, o que é estigmada? É muito ainda um tabu. Não é tão necessário como a galera aí da profissão fala. É uma pena ainda as pessoas pensarem e terem essa mentalidade, né? E o resultado é essa sociedade que a gente tem hoje de pessoas tão doentes psicologicamente que o consumismo, né? O capitalismo, os bens materiais têm sido um refúgio, né, para fugir dos problemas que as pessoas não querem tratar em terapia. E aí no final das contas a bola fica cada vez maior de problemas, a bola de neve vai sendo criada cada vez maior, e você vê aí que não resolve de nada, e aí tem que fazer terapia. Lógico, né, aqueles que de fato entendem que a saúde mental é importante, porque tem uns que relutam e sabe-se lá Deus o que é que vai resolver, em que nível vai se dar essa saúde mental e a vida dessas pessoas, né. O último mito aqui que eu coloquei pra vocês, o sexto, tá? Nada pode ser feito para impedir o suicídio. Como assim? Como que nada pode ser feito? A palavra nada é muito forte. Nada pode ser feito para impedir um suicídio? Eu não tô entendendo. A gente vem pra realidade. A prevenção é possível. Então vamos trocar o nada pelo pode sim ser impedido o suicídio. E a forma disso é a prevenção. E como se previne? Tratando a saúde mental, cuidando, zelando, acolhendo a tua saúde mental. Como é que eu acolho a minha mente? Como é que eu cuido do meu bem-estar? Como é que eu me acolho como indivíduo? Como que eu gero esse bem-estar? Fazendo terapia, sessões de análise, tá? Então, assim, o apoio emocional, o tratamento psicológico, se necessário, dependendo dos casos, né? Como dentro do processo ali, o tratamento tem a questão complementar do psiquiatra, né? Com os medicamentos junto com a terapia, já é uma grande de apoio, que vai fazer grande diferença. Grande diferença. Então, deixa eu explicar algo pra vocês. Você que não tá bem, você que não se sente bem, você que sabe que a mente tá acelerada, você que não dorme bem, ou dorme, mas dorme picado, ou às vezes tem ao contrário, que dorme muito, se sente fadigado, parece que quanto mais descansa, mais o corpo tá cansado. Existe alguns componentes neuroquímicos, tá? Que possivelmente, tá, estão desregulados. Isso precisa ser regulado para que esses componentes neuroquímicos no teu cérebro, eles precisam ser regulados para te gerar o bem-estar, para te gerar os componentes na quantidade certa, que é a endorfina, serotonina e todos os demais que o teu corpo necessita. Então, dormir demais, sentir-se fadigado demais ou dormir de menos, uma mente acelerada, o extremo de ambos os lados é sinal de uma saúde mental que está pedindo ajuda. Então não espere chegar numa situação de burnout, não espere chegar numa situação de depressão, não espere chegar numa situação de TAG intensiva, né, que é a ansiedade, né, que é o transtorno de ansiedade generalizado. E muitas outras demais sintomas. Estou falando aqui para vocês os que são mais recorrentes mediante a nossa sociedade, né? Então, assim, o que eu tenho para falar para vocês é: não trate a saúde mental, gente, como se fosse algo banal,
como se fosse opcional. Não é opcional, é algo que a gente tem que ter no nosso dia a dia presente, para que nós venhamos ter uma vida familiar de qualidade, para que nós tenhamos a vida familiar, a vida pessoal, a vida profissional, a nossa saúde física, a nossa vida psíquica, enfim, tem que ter tudo em ordem, tudo em ordem. E para isso estar em ordem, você tem um profissional que vai te ajudar a colocar tudo isso em ordem. Ah, Larissa, mas eu não sei como fazer isso, sabe? É tudo muito difícil. Sim, você não tem obrigação de saber, e é por isso que o processo de terapia vai te ajudar. A psicanálise, em especial, ela vai te ajudar a não só tratar o seu sintoma atual, como eu, como psicanalista, não vou, isso não é eu, Larissa, obviamente, eu falo eu como profissional, mas a abordagem psicanalítica em si, ela não vai te adaptar ao ambiente que você vive, ao seu círculo social, não, ela não vai te adaptar, ela vai tratar o seu sintoma, seja esse sintoma depressão, ansiedade, burnout, ou um caminho já bem agressivo, assim, apontando, direcionando para um suicídio, enfim. Você vai ter esse suporte de saúde mental. Então, a psicanálise, ela não vai te adaptar ao seu presente. Ela vai na raiz do problema. Porque, pra gente, mais importante, ou melhor, tão importante quanto tratar o seu sintoma, é mostrar pra você que você não nasceu com ele e que existiu um caminho que te levou a esse sintoma. E quando você tem o conhecimento do caminho, da jornada que te levou, que construiu esse sintoma de depressão, ansiedade ou qualquer outro, você traz isso para o seu consciente, ou seja, você toma o conhecimento e automaticamente você consegue entender quais as rotas que tomar e as rotas que não tomar para que não volte a adoecer. Então a psicanálise, ela é uma abordagem que ela vai na raiz do problema. Ah, mas eu não sei qual é a raiz do problema. Sim, e você, mais uma vez, não tem obrigação de saber a raiz do problema. Em sessão de terapia, eu vou junto com você. Você não vai sozinho. Você tem o suporte de entender qual é o seu sintoma, aonde ele originou, por que ele originou e quais os caminhos a serem traçados para que isso não retome para a tua vida. Então você entende que é um trabalho muito mais formiguinha, delicadinho, mas que assim, a gente trata o todo? É isso. É isso. Então assim, o suicídio, ele é algo muito sério. Quando as pessoas não cuidam da saúde mental, a gente chega à última instância. Então, por exemplo, eu prefiro muitas das vezes, né, você pensará com vocês, falar aqui sobre tipos de diagnósticos do que ter que falar sobre suicídio. Porque quando a gente entra aqui para falar sobre suicídio, a gente está falando que um indivíduo que se autonegligenciou ou ele não teve uma rede de apoio também, porque às vezes tem indivíduo que ele tem uma rede de apoio, mas ele não quer se ajudar, entende? Fica complicado, não dá para obrigar a pessoa a tomar ações, medidas e comportamentos que tratam e cuidam da saúde mental se ele não entende que isso é importante. E ele entende que ele sozinho vai conseguir, o tempo vai resolver tudo. Não vai, gente. A pior coisa que existe é essa frase, o tempo cura tudo. Gente, não, o tempo não cura nada. O tempo acumula o problema não resolvido, transformando um problema que já era sério em maior ainda, ou algo pequeno em algo maior. Enfim, resumindo, o tempo não cura nada. Enquanto nós, como indivíduos, não nos responsabilizarmos dos nossos atos, entende? Daquilo que tem que ser feito mediante a saúde mental e que ter a consciência de que, eu compro roupa, eu compro sapato, eu saio pra comer, eu viajo, eu trabalho, eu tenho um tempo de qualidade com a minha família, tempo de qualidade, enfim. Eu tenho tempo pra tudo, mas a saúde mental eu sempre deixo pra depois. Se a gente não tomar isso como um ato de autorresponsabilidade, que a gente tem que incluir isso na nossa vida, com uma forma de ser algo tão importante quanto o ar que a gente respira, a gente vai continuar, infelizmente, com esses números de suicídio crescendo. Uma sociedade cheia de mitos quando se fala sobre. Então, mais uma vez, falar sobre suicídio não incentiva a morte. Quem fala que vai se matar não fala faz, isso é mentira, porque antes de cometer o ato do suicídio, a pessoa, ela dá sinais de que ela não está bem com ela, já está morrendo internamente. Ok? Então, existem vários fatores. Agora,
Quais são as dicas, né, de empatia? São todas essas que, junto com os mitos, eu coloquei entrelaçadas aí. Então, não existe ninguém que é perfeito. Nós temos as nossas vulnerabilidades, nós temos os nossos pontos de fraqueza, aliás, os nossos pontos a serem desenvolvidos. Não temos obrigação, ok? Tira essa cobrança da sua cabeça de que você tem que saber tudo, você tem que entender tudo. Ai, como assim eu não vi que eu não estava bem? Como assim quando eu fui me dar conta eu já estava de cama, eu já estava pensando já estava questionando a minha vida? Não, a gente não tem obrigação de saber tudo. A gente tem muitas responsabilidades, muitas demandas que a vida nos traz. E é por isso que ter um profissional acompanhando a nossa saúde mental é tão importante quanto fazer um exercício físico para ter uma saúde boa, ter um acompanhamento médico, né, clínico geral, enfim, de tudo, o nosso corpo, para entender como é que está a nossa saúde, nossos órgãos, entende? Então, assim, a saúde mental, ela não é nem nada menos, nada mais, assim, de um bicho de 7 cabeças. Tem que andar junto com todas essas demais, entendeu? Então, só pra gente poder encerrar essa live, eu gostaria de trazer uma informação da Organização Mundial de Saúde para vocês entenderem que nós estamos tão hiperconectados com pessoas, assim, em relação à internet, que nós não estamos... a gente se preocupa tanto em estar conectado na internet, nas redes, e com o outro, que a gente esquece de se conectar conosco, sabe, internamente. No sentido de saúde mental, no sentido de estrutura psíquica, quem de fato eu sou, será que eu sou essa pessoa, ou será que eu estou me comparando com os outros, será que isso é uma preocupação normal, ou isso é uma preocupação, é uma preocupação embasada numa comparação daquilo que o meu meio social tem me mostrado, né? Será que eu realmente gosto do que eu tô falando, o que eu gosto, ou tá sendo imposto isso pra mim? Então é aquela coisa, estamos tão hiperconectados com outras pessoas, outros ambientes e as redes, que a gente esquece de olhar pra nós conosco mesmo, sabe assim, eu comigo e, enfim, internamente. O que eu gosto de fato, o que me servia hoje não me serve mais, sabe, se priorizar, o que é importante pra você, o que você gosta, o que te faz bem, o que te gera bem-estar. Não, a gente só quer tá interagindo com todo mundo, acessando diversos lugares, mostrando uma vida que a gente não vive, isso vai adoecendo, sabe, vivendo no automatizado. Uma hora a saúde mental cobra, e a sociedade está aí, infelizmente, para nos mostrar isso. Então vamos lá. De acordo com a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, fazendo as minhas pesquisas, eu coloquei ali: quantas pessoas morrem por suicídio hoje, atualmente? No mundo, tá? Considerando no mundo, aproximadamente uma pessoa tira a sua vida a cada 40 segundos. A cada 40 segundos alguém tira a própria vida. E as pessoas ainda mencionam que a pauta suicídio não tem que ganhar voz, porque se você fala sobre, você incentiva. Não, você previne. Então, nós estamos falando aqui, enquanto nós estamos conversando nessa live, eu não sei quanto tempo já está rolando essa live, mas você faz as contas. A cada 40 segundos, enquanto a gente está tratando desse assunto que a sociedade diz que é banal, a cada 40 segundos alguém tira a própria vida. E a sociedade continua dizendo que é frescura, que é drama, né, que é a geração mimimi. É verdade, a geração mimimi está tirando a vida a cada 40 segundos. Isso no mundo, tá? Isso dá cerca de 800 mil pessoas por ano. 800 mil pessoas por ano. Não sei se vocês têm noção da quantidade de pessoas que tiram a própria vida durante o ano. 800 mil pessoas por ano no mundo tiram a própria vida. E as pessoas insistem que não deve se falar de suicídio. Muito me espanta a gente falar, na verdade, de suicídio só agora no mês de setembro, que é um mês, né, o setembro amarelo. A conta não fecha, né? Porque se a cada 40 segundos um tira a vida, esse assunto deveria ser muito mais recorrente do que está sendo agora. Tá aí um ponto de reflexão.
Agora, no Brasil, vamos para as estatísticas, para os dados do Brasil. No Brasil, são mais de 14 mil mortes por ano. Ou seja, um suicídio quase igual referente ao mundo, né? Dentro das estatísticas. Uma pessoa tira a vida a cada 37 minutos. É isso. Bem possivelmente, eu não sei quanto tempo vai dar nossa live aqui, mas essa live eu vou fazer de tudo pra deixar ela no meu feed, né? Porque o assunto de fato, como vocês podem perceber, é importante, né? Porque se 800 mil pessoas tiram a vida no ano, se isso não for um assunto que tem uma grande relevância e importante, eu não sei mais o que pode ser. Porque hoje na internet todo mundo consome um monte de coisa que não agrega em nada e dá palco pra pessoas que não muda a vida genuinamente de ninguém. Mas assuntos como esse, ninguém compartilha, ninguém fala sobre, ninguém curte, um monte de gente não participa. Ou seja, para você ver a mentalidade da nossa sociedade. E aí a gente consegue entender por que os números são tão alarmantes. Então, vamos lá. Então, uma pessoa tira a própria vida a cada 40 segundos no mundo, totalizando 800 mil mortes no ano. E aqui no Brasil, 14 mil mortes no ano, ou seja, uma pessoa, um indivíduo, ele tira a sua própria vida a cada 37 minutos, tá? Outro ponto que eu pesquisei que eu acho muito importante falar sobre, buscando os dados. Quantas pessoas conhecem alguém que já se suicidou? Vem aqui mencionando. Aponta que, as pesquisas apontam que 60% das pessoas conhecem alguém que já tentou ou morreu por suicídio. Se a gente considera uma porcentagem de, como tá aqui, a gente considera não, que tá aqui as pesquisas, elas apontam que 60% das pessoas conhecem, ou melhor, ou já conheceram alguém que tentou arrancar a própria vida ou de fato se matar. Aí eu pergunto pra vocês, é mais 50% da sociedade. E não é estranho ninguém falar sobre isso? Porque se eu conheço e eu tenho ciência do quanto esse assunto é importante, por que não levar isso a conhecimento às redes e a algo que de fato vai fazer vai mudar a vida de muitas pessoas? É verdade, mas isso não é importante. Outras coisas são importantes, né? Entendi. A sociedade é exemplo do porquê que ela tá assim, psicologicamente. O terceiro ponto pra gente encerrar a live. Quem fala ou não fala sobre o assunto. Vamos ver quem fala sobre o suicídio abertamente, enfim, ou quem nem gosta de tocar no assunto. Vamos ver em dados? Então tá. Então vem aqui. Mais de 70% das pessoas evitam falar sobre o suicídio. Entendi. Por medo. E o motivo é medo. Tabu ou falta de preparo. Então quer dizer, mais de 70% das pessoas evitam falar de suicídio pelos motivos de medo, tabu, ou seja, é proibido falar sobre esse assunto, tem que se silenciar. Ou falta de preparo, falta de conhecimento, entendi. Então aqui a gente já entende que 70% da sociedade em relação a esse assunto, desculpa, mas eu tô sendo sincera, não vai considerar, tá? Que tem a ver com a questão realmente do senso comum, as opiniões da sociedade. Então, de acordo com os mitos e o senso comum da sociedade, que não agrega em nada, porque a verdade é essa, faz com que essas pessoas se silenciem e sintam medo de falar sobre o suicídio. E a falta de preparo mostra uma sociedade que está preparada para consumir influencers, pessoas, conteúdos que não agregam nada na vida, ok? Mas não se sentem preparada para entender sobre um assunto que 800 mil pessoas no ano tiram a vida. Porém, conectando, acho que pausou um pouquinho a live e já voltei aqui, que deu como reconectando, porque a conexão estava ruim. Vou encerrar aqui, tá, gente? Então vamos lá. Porém, 90% das pessoas dizem que gostariam de saber como ajudar alguém em sofrimento. Deixa eu dar um feedback aqui pra vocês, que faz parte desses 90% das pessoas que gostariam de saber como ajudar alguém em sofrimento.
tendo em vista que os dados nos traz 70% das pessoas que evitam falar sobre, sendo um dos motivos a falta de preparo, então para os 90% que quer ajudar alguém em relação a esse sofrimento e a essa pauta, primeiro ponto é se preparar. O que é se preparar? É estudar sobre e participar de uma live como essa. Aí a gente vai entender o porquê que causa o suicídio, o que de fato é o suicídio. Então aqui é o lugar para você estar de fato entendendo e se preparando para poder fazer a diferença, tá bom? Outro ponto que faz com que as pessoas não falem sobre é o medo. Medo do quê? Do julgamento da sociedade. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A vida ela é importante. E nós, cada um, só temos uma. A tua vida é única, você é único. Então essas pessoas, a sociedade que julga sobre o que você não deveria falar ou falar, enfim, elas estão equivocadas. Porque, como a gente viu aqui em dados, 800 mil pessoas morrem ao ano. Então, se isso não for uma pauta a ser falada, a ser transmitida nas redes ou em qualquer lugar que você esteja, eu não sei qual é outro assunto que se torna relevante. Então, não se importe com o senso comum, com as opiniões da sociedade. Você que está sofrendo em relação a suicídio e pensa em tirar a própria vida, manda direct aqui, eu vou conversar com você, eu tô aqui para ajudar. Agora, a sociedade não define quem você é. A opinião da sociedade não define quem você é e como você está, porque isso é só uma fase, isso não determina quem você é de fato. A fase ruim não quer dizer que você é uma pessoa ruim. A fase ruim não quer dizer que você e a sua vida é ruim. Já diz, é uma fase, ok? Então se você precisa de ajuda, tem com quem contar, me manda direct e eu te ajudo em relação a essa pauta, tá bom? Gente, é isso hoje. Hoje a gente falou um pouquinho sobre os mitos em relação ao suicídio e sobre como ser empático mediante a esse cenário. Então, eu espero que muitos de vocês tenham compreendido. Tem uma agenda, eu postei aí, vai ter mais. Não amanhã, depois de amanhã, entramos novamente na nossa agenda de lives aqui ao vivo para falar do suicídio. Porém, é um outro assunto que eu fiz separadinho para poder agregar de uma forma que traga valor para vocês e não fique pesado o conteúdo, o que está sendo conversado aqui, para que vocês entendam de fato que o que eu quero transmitir para vocês, tá bom? Então fica de olho aí na nossa agenda para que você consiga me acompanhar aqui nas lives, tá? Outro ponto que, para só finalizar agora de verdade, é que muitas pessoas não nutrem a questão espiritual. Ai, Larissa, eu não acredito na questão espiritual. Tudo bem, não tem problema nenhum. Porém, dentro dos meus atendimentos, é tratado a alma, é tratado a sua mente. Quando eu falo mente, é o que aqui e aqui, mente e corpo, tá? Quando eu falo mente, é mente e corpo, ok? Então eu trato tantas questões da alma, que são os desejos, os prazeres inconscientes. Tem a questão da alma, ou seja, mente, alma e espírito. Então, eu não acredito na questão espiritual. Gente, eu super vou respeitar. Mas a ciência também comprova que as pessoas que alimentam a questão espiritual, o cérebro dela age de uma forma totalmente diferente e visando algo benéfico para a saúde mental e, por consequência, todo o seu corpo e aquilo que ela propõe a fazer na vida. Então, isso é outro assunto para uma outra pauta, tá? Quem quiser, gente, me mandar mensagem sugerindo assuntos para lives, por favor, podem me mandar, não tem problema. Me mandem, porque vocês me dão ideias. Porque a intenção, além da saúde mental em si, trazer a importância da saúde mental, é entregar para vocês pautas da qual vocês de fato têm interesse. Então, assim, se é algo que vocês têm interesse, se é algo que vocês estão passando, me tragam essa demanda, que eu vejo como eu faço aqui bonitinho e trago aqui as informações para vocês. Se o intuito é ajudar, não tem por que eu fazer de uma outra forma, tá bom? Então, gente, é isso por hoje. Eu vou fazer de tudo aqui, que às vezes o Instagram não deixa, mas vamos tentar.
Eu vou fazer de tudo para salvar essa live ao vivo e deixar no meu feed. Então, quem quiser depois ver a live e quiser mandar para pessoas, compartilhar, enfim, para pessoas que precisam entender melhor sobre a questão do suicídio e saúde mental, enfim, mandem. Na dúvida, não sei se a pessoa vai gostar ou não. Na dúvida, a sua intenção foi ajudar alguém, se preparando, como tendo conhecimento e ao mesmo tempo entendendo a importância da saúde mental. Você não tá fazendo nada mais, nada menos do que agregando, levando bem pra vida dela, tá bom? Gente, uma boa noite pra vocês, tá? E até amanhã. Não, a nossa live, amanhã eu apareço aqui de uma outra forma, né? Mas live ao vivo, terça, quarta, até quarta-feira, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.